Esclarecendo a regra básica. Juros subindo acima de 1%, nunca venda dólar, nunca compre índice. Essa é a regra básica do mercado. Porque quando o juros está subindo muito, isso gera um estresse. Isso faz com que o dólar suba muito, isso faz com que o índice suba muito. Porém, existem exceções. Principalmente dentro do day trade, dentro do curtíssimo prazo. E é isso que eu vou mostrar para vocês dentro desse vídeo hoje. Como você identificar esses dias que perdem a correlação do dólar com o DI, do índice com o dólar, que o mercado fica sem correlação, ele fica sem lado. Por que isso acontece? Vem aqui para minha tela. Aqui eu tenho a tela que eu opero. Eu tenho o dólar, eu tenho o índice. Aqui embaixo do lado esquerdo eu tenho o DI. E o que nós podemos observar? Que o DI 29 está subindo mais de 1% e o DI 31 está subindo quase 1%. Sempre quando o DI longo sobe mais, isso mostra um estresse nos juros. O mercado está estressado por algum motivo. E por que logo a ponta longa dos juros? Porque se o mercado está prevendo uma crise, essa crise ela vai ocorrer a longo prazo. Tudo o que acontece na economia não acontece hoje. Então, se hoje nós temos o aumento dos preços, o aumento dos combustíveis, se nós temos a economia ruim, toda a interferência do governo sobre a economia vai fazer efeito daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O mercado futuro, ou o mercado de bolsa de valores, ele reflete a economia real. Quando você entende isso, você entende o que está por trás dos gráficos. Você entende o que está por trás dos grandes movimentos. Juros manda no mundo, macroeconomia manda no mundo. E o que acontece aqui na minha tela? A gente está vendo o juros estressado, o juros está subindo, mas olha aqui, ele chega a fazer uma máxima, tá? Vamos olhar esses DIs aqui, ó. Por quê? Porque esse DI aqui é um formato de cálculo diferente. Então eu tenho o DI que está subindo quase 1% e agora eles estão somando, eles estão 0,66 de alta nas suas médias. Tá? Quando eu avanço, olha o que acontece. O dólar está fazendo um movimentinho de baixa e o DI está caindo. Então o que aconteceu? O DI está estressado, o DI está subindo muito, ele chegou, fez uma máxima e caiu um pouquinho. Quando ele caiu um pouquinho, o dólar fez um movimento de baixa e o índice fez um movimento de alta. Então quando eu falo nunca compra índice, porque a tendência do índice é de baixa, mas ele vai fazer um pullbackzinho. Ele vai voltar um pouco. Por que ele volta? Primeiro que a pessoa ou o grande player que vendeu o índice, esse cara ele tem que colocar no bolso. O grande player vai realizar. Qual que é a realização da venda? É a compra. Por isso que o mercado volta um pouco, mesmo em tendência forte de alta, ou mesmo em tendência forte de baixa, que acontece uma realização. E aí tem formas de enxergar essa realização. No nosso caso aqui, ó, tá vendo que tem esse ponto aqui roxo? Esse ponto roxo chama ponto fúcsia. Ponto fúcsia é um ponto de realização de player. Eu uso cálculos quantitativos, eu uso cálculos matemáticos para saber onde que o grande player vai realizar a posição dele. Então o mercado veio caindo muito, bateu no nosso ponto fúcsia, que é o nosso ponto de exaustão. Naquele momento o mercado volta. Então o estrangeiro que estava vendendo as agressões que estavam muito negativas, esses caras vão realizar. Se eles estão vendendo, então eles compram e levam o mercado um pouquinho para cima. Essa é a teoria. Além disso, eu quero trazer um outro conteúdo para você, mais fundamentado ainda. Eu estou construindo aqui um conhecimento, um embasamento técnico, para você entender o mercado com contexto. É isso que eu faço nas minhas operações. Eu opero baseado em macroeconomia e fundamento. É mercado explicado. Eu vou te mostrar o passo a passo, com base em indicadores, no nosso caso aqui nos juros, por que esse mercado perde a correlação e por que o mercado estressa. Voltando para a tela, eu estou aqui no site do Banco Central. É o Banco Central do Brasil, é o bcb.gov.br. Quando eu falo de taxa de juros, olha aqui, ó, eu tenho essa imagem. A taxa de juros, ela tá ligada à economia. Eu não falei para você que o mercado financeiro, a taxa de juros está ligada à economia. Eu não falei para você que o mercado financeiro reflete a economia real. Então aqui eu tenho o Copom. O que é o Copom? É um comitê de política monetária. Quando eu falo de política monetária, tá ligada à taxa de juros. Esse Copom, ele define a taxa de juros. Então, quando eu olho o DI, eu estou olhando a expectativa futura dos juros. Então, sempre quando tem uma reunião do Copom, a reunião do Copom vai definir a meta da taxa de juros e isso vai influenciar muito forte no mercado. Então, se tem um dia que o comitê se reúne, eles reúnem sempre às terças e quarta-feira. Então, começa a terça-feira e ele termina na quarta essa reunião. E acontece de 45 em 45 dias. Então, nessa data,
data, os juros perde a correlação. Nessa data, o DI perde a correlação com o índice e perde a correlação com o dólar. Principalmente a ponta curta, principalmente o DI 23, 24, 25. Então você vai olhar, você vai entrar no site do Banco Central, você vai acompanhar as próximas reuniões do Copom, sempre quando anteceder as reuniões, o que vai acontecer? Você sabe que o mercado fica perigoso. E o Copom, ele define, ele olha para a inflação, o que estiver acontecendo na inflação, nas contas públicas, na atividade econômica e no cenário externo, tudo isso vai ser balizador para ele definir a taxa de juros. A economia realmente, ela se movimenta através das taxas de juros. Só para você entender um pouquinho mais, trabalhei durante muitos anos no banco, né? Já fui gerente bancário. A taxa de juros está ligada a crédito. Se o banco ele capta dinheiro com a taxa de juros muito alta, o cliente não vai querer pegar esse dinheiro. Então, se a taxa de juros está lá em cima, nós temos menos dinheiro circulando na economia, tem menos emprego, as empresas crescem menos, as pessoas compram menos, por isso que a bolsa não sobe. A bolsa de valores não são as empresas, que elas trabalham, fomentam a economia acontecendo ali, empregando gente, produzindo mais, a bolsa sobe. Então, com juros lá embaixo, fica mais fácil captar dinheiro. Mais fácil captar dinheiro, a bolsa sobe. Essa relação que nós fizemos. Por isso que, quando os juros caem, a bolsa tende a subir. Claro que tem outros parâmetros. Tem o cenário externo, tem a atividade econômica, tem as contas públicas, tem outros parâmetros para acompanhar. Mas na prática, é isso. Então, quando acontece distorções, quando o juro sobe mais de 1%, por exemplo, e o índice não cai tanto, ou o dólar não estressa tanto, é por algum motivo macroeconômico. Pode ser a reunião do Copom, pode ser alguma coisa no cenário externo, pode ser alguma notícia, alguma coisa impactando o Brasil. Sempre quando tem algum dado ligado à inflação, impacta diretamente os juros. Hoje mesmo, teve uma notícia ligada à inflação. Os juros no curto prazo subiu muito. Depois ele acalmou, caiu, derreteu. Com isso, a bolsa subiu muito e o dólar perdeu valor. Essa relação, ela vai me ajudando para fazer as operações em day trade. Então, se você conhece a regra básica e vê algum dia que tem distorção, você pode procurar. Pode me seguir no Instagram, que eu vou te falar, olha galera, hoje teve distorção nos juros, distorção na correlação por causa desse cenário. A macroeconomia é a base, ela explica os grandes movimentos. O fluxo te dá a direção ali de 3, 4, 5 pontos. A análise técnica te dá a direção de uma pequena distorção ali. O cenário macroeconômico, ele te dá a direção dos grandes movimentos, da economia real, da economia como um todo. Entendeu? Tem alguma dúvida? Deixa no comentário aqui que eu faço um vídeo específico explicando para você tudo sobre juros. Além disso, eu te convido a operar comigo ao vivo no próximo dia útil, a partir das 8h50 da manhã, aqui mesmo no canal do YouTube, Altino Júnior Investidor. Vamos juntos, dê o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que operam day trade e ainda não conhecem da macroeconomia. Valeu, Altino Júnior na área, fui.